Tudo começa lá atrás, quando a Roselena está conversando com sua médica e ela, revoltada, ela diz que não pode acreditar que essa serva tenha mais afeto e moral com sua família do que ela mesma, a Roselena. A Roselena está se referindo a Matilde porque mais à frente ela vai colocar a Matilde para fora de casa e depois a família vai se reunir e trazê-la de volta, indo assim contra as suas vontades. A médica questiona a Roselena que essa senhora, a Matilde, sempre esteve ao lado dela desde que ela era ainda menina, uma babá para ela. A Roselena responde que sim, que uma babá, uma serva, uma empregada doméstica, seja lá o que for, só que o problema é que todos estão contra ela por ter mandado ela, a Matilde, ir embora da sua casa. A médica pergunta se eles têm pedido para que ela volte e se isso é tão horrível assim para ela. A Roselena se volta para ela e pergunta se ela está moca e não escutou o que ela acabou de dizer para ela. A médica diz que é claro que sim e a Roselena diz que não quer essa mulher dentro da casa dela porque ela é uma traidora e que os traidores não merecem clemência. A médica questiona ela se a Matilde de fato traiu ela ou se ela só está contra a forma arbitrária que ela tem de agir, porque nesse caso são duas coisas totalmente diferentes. A Roselena nesse momento então toma uma decisão, se levanta e diz que foi um prazer ter conhecido ela, mas que ela não volta a pisar o pé dela ali jamais, vira as costas e dá voado. Ou seja, esse tipo de gente aí é aquele tipo de pessoas que você tem que aceitar tudo que ela diz, ou caso contrário, ela vira sua inimiga. Antes de continuar aqui, deixa eu ler só esses comentários aqui. Eu queria pôr todos, mas são muitos, então escolhi alguns aqui. Como por exemplo, a Belinha disse assim: estou em Santos, litoral de São Paulo, me chamo Bela, essa semana é a melhor de todas as cenas, nota 1000. A Eronildes também comentou: eu pensava que a Luciana ficaria com o Patrício, acharia melhor. A Maria disse: Patrício não deve morrer, tem que aparecer alguém para ele, mesmo sendo apaixonado pela Luciana, e quem deve morrer é os conspiradores. Outra Maria comentou aqui, ela disse: meu nome é Maria de Fortaleza, Ceará. A Fábia também comentou: impressionante como conseguiram um menino tão parecido com a personagem da Luciana. É isso aí, pessoal, não esquece de deixar o gostei de vocês, o nome e a cidade de onde você nos assiste, porque no próximo vídeo ele aparecerá aqui. Pessoal, quero fazer uma pergunta a vocês. Na tua opinião, quem é a pior até o momento nessa novela? A Roselena, a Clara ou a Julieta? Deixa tua opinião nos comentários aí. Gosto de ler todos eles e, como já dito, no próximo vídeo ele aparecerá aqui. A Roselena, ao chegar em casa, é quando a bagaceira vai começar de vez para ela, porque se lá era um lugar de refúgio para ela, agora vai ser um lugar de terror, porque para Roselena as coisas irão mudar tragicamente, porque logo depois que o Maximino recebeu uma ligação anônima, agora ele está ali a questionar a Roselena. O Max então bota pra torar ali e pergunta onde ela estava na noite quando o filho da Luciana foi levado. A Roselena, descarada como sempre, ela conta que já disse a ele que estava auxiliando a Clara porque ela se encontrava em um momento ruim. O Max responde a ela que não acredita em nenhuma palavra que ela diz e a Roselena se assusta e pergunta por que ele está falando assim com ela e que se ele tem alguma coisa para dizer a ela que ele diga logo e não fique enrolando. O Max responde a Roselena que quem mais tenta enrolar todos ali é ela mesma e diz que gostaria que pelo menos uma vez na vida dela ela falasse a verdade porque não está aguentando mais viver ao lado de uma mulher que dia após dia vive mentindo e escondendo coisa deles, e ele alerta ela que vai perguntar mais uma vez onde de fato ela estava quando a Luciana saiu daquele hospital com o filho nos braços e que até parecia que ela estava fugindo de alguém, e pede que ela fale tudo e não deixe que ele descubra por outra pessoa. A Roselena interrompe ele e diz que não tem nada a esconder dele. O Max pergunta se ela vai fazer igual ela fez com a Aurora e se vai esconder todos os seus segredos e depois de anos voltará a acontecer tudo novamente. A Roselena então questiona ele o que ele está querendo insinuar. O Max responde que não quer insinuar nada e que já está cansado de tanta artimanha dela e pergunta se ela não se cansa de fazer tanto mal. Roselena mais uma vez pede para que ele pare e que se ele tiver alguma coisa para dizer, que então ele diga logo e não enrole.
O Max então revela que recebeu uma ligação anônima onde essa pessoa, que ele ainda não sabe quem é, ela diz ter provas da participação dela no sumiço do filho da Luciana. A Rosalina fica chocada, mas logo ela tenta disfarçar e responde ao Max que como ele pode acreditar em tamanha crueldade e como que ele pode acreditar que ela seria capaz de fazer qualquer mal ao seu próprio neto. O Max responde a ela que ela é uma mulher terrível, uma mulher sem amor, sem alma e se for possível ela passa por cima de qualquer um para conseguir o seu objetivo. Rosalina diz mais uma vez para ele para que ele pare porque ela não vai ficar ali aguentando os insultos dele. A Rosalina, acreditando piamente dentro dela ali que o Max está apenas jogando com ela, então ela joga também e diz que se ele tem provas contra ela, que ele mostre e pede para que ele diga o nome e o número dessa pessoa, para que assim ela mesma entre em contato com ela e prove para ele que ela não tem nada a ver com tudo que está acontecendo com a Luciana. O Max, bem esperto ali, ele sabe das más intenções da Rosalina e fala que não sabe quem foi que ligou para ele e repete que ele recebeu uma ligação anônima e que mesmo que ele soubesse quem era, jamais ele iria entregar isso para ela. A Rosalina então coloca ele contra a parede ali e diz que isso prova o amor que ele tem por ela, e ela continua falando ali que não gosta da Luciana porque em tudo ela lembra a sua mãe Aurora e que se pudesse ela poderia desaparecer do mapa, mas que jamais seria capaz de fazer qualquer mal contra a Luciana porque ela carrega um filho que tem o sangue Torreslanda e que por mais que esse menino tenha vindo fora do casamento, ele vai continuar sendo seu neto. O Max diz a ela que já basta e que ela pare de ficar querendo fazer ele de besta ali e diz que sabe do que ela é capaz e fala para a Rosalina que pode demorar o tempo que for e pode gastar o valor que for, mas que ele vai descobrir quem fez isso com a Luciana e principalmente com seu neto, e declara para a Rosalina que se ela tiver qualquer que seja envolvimento, por menor que seja, ela vai se arrepender pro resto da sua vida. E quando a Rosalina pensa que ele parou, ele começa a falar novamente, só que agora sobre o Lorenzo e a Jana, e diz que tem outra coisa que ele quer dizer, que a Jana e o Lorenzo, se eles querem se ver, nada e nem ninguém pode impedir isso. E ele ainda fala que por mais que eles proíbam, ele vai se encontrar com a filha dela e que ela vai buscar alguma forma, sem dúvida, de se encontrar com ele mentindo para eles. A Rosalina pergunta a ele o que está acontecendo com ele e se isso significa que ele está de acordo com esse relacionamento da Jana e o Lorenzo e se realmente ele está de acordo em apoiar uma relação assim tão desigual. O Max responde que não está se dando por vencido, nem tampouco está de acordo, mas que nada eles podem fazer, e alerta a Rosalina que a Jana já é maior de idade e que se ela quiser ela pode pegar as coisas dela e simplesmente ir embora e que eles não vão poder detê-la. Porém, a Rosalina começa a insistir ali, dizendo que eles podem sim detê-la e que eles podem fazer algo. O Max então pergunta a ela o que ela prefere e o que é melhor para ela, de ter o conhecimento de saber onde a filha deles estão ou nunca mais voltar a vê-la. A Rosalina bate a doideira nela ali e ela diz que o que ela prefere é ver o Lorenzo morto. Isso sim é o que ela prefere, ver ele morto. O Max pergunta a ela por que tantas ameaças ela faz de fazer mal ao Lorenzo e diz a Rosalina para que ela escute muito bem, porque se alguma coisa acontecer com o Lorenzo, ela será a primeira pessoa suspeita por isso, e alerta ela mais uma vez que a Luciana teve sim um bom coração de convencer o pai dela para que assim ele não denunciasse ela e que o Cláudio não metesse ela numa prisão por ter dado ela quando ela nasceu. E o Max diz a ela que ela pode assegurar que ela, a Luciana, fará até o impossível para colocar ela na prisão se alguma coisa acontecer com o irmão dela, e finaliza dizendo que tem outra coisa que nem os melhores advogados que existam no mundo poderá salvar ela da prisão para o resto da sua vida.